Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. É gostoso falar de Espiritismo e falar de Jesus junto com o Espiritismo, aí é melhor ainda, né? Vamos fazer então uma pequena prece para atrairmos mais espíritos bons para nos inspirar, para nos envolver, nos acompanhar. Que os bons amigos espirituais desta casa, bem como os nossos, possam hoje estar conosco, trocando conosco esse interexistir, ora encarnado, ora desencarnado, e que nesta troca possamos aliviar um pouco as nossas preocupações, as nossas ansiedades, e durante esse tempinho que passamos aqui na Casa Espírita, possamos recompor as nossas energias físicas, emocionais, espirituais, para que possamos passar mais uma semana dispostos a vivenciarmos o Espiritismo e o Evangelho. Que assim seja. Muito bem. O assunto que eu reservei para a gente conversar hoje é baseado na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? A pergunta certinha é assim, ó: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E aí os Espíritos respondem: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Muito bem, vamos imaginar para que serve um guia? Normalmente ele serve para nos orientar por uma trilha, por um caminho que nós desconhecemos ou que o esquecemos. Caminho que a gente não consegue. Então faz de conta que a gente está numa viagem de turismo, nós chegamos num lugar, queremos conhecer um determinado ponto daquele local, a gente tem que contratar um guia que vai nos levar até lá. Por que a gente contrata um guia? Porque ele sabe o caminho, sabe evitar perigos, sabe como nos levar e trazer em segurança. Certo? Jesus é guia para nos levar aonde? Onde será que esse nosso irmão maior aí, esse nosso querido governador espiritual da Terra quer nos levar? Então a gente vai encontrar em Emmanuel que o Evangelho é o sol da espiritualidade. Está na introdução do livro Vinha de Luz do Emmanuel. O Evangelho é o sol da espiritualidade. Sol da espiritualidade para nos conduzir ainda aonde? Aonde Jesus já comunga? Jesus representa quem aqui na Terra? Jesus é o nosso espírito aqui mais elevado, que já encarnou entre nós, espírito puro já viu Deus, já convive com Deus. Ver talvez não seja como nós estamos acostumados a ver. Pode ter sentido Deus, ter percebido Deus. Também nós, com todos os nossos sentidos, ainda não conseguimos essa proeza. Ainda somos espíritos jovens. Ainda estamos dando os primeiros passos. Ele já fez esse caminho. Jesus, provavelmente, a gente vai encontrar em algumas obras básicas aí de Emmanuel, falando que Jesus foi encarnado 5 bilhões de anos, quase antes da gente. Então ele fez uma jornada até chegar nesse nível de espírito puro, que nós ainda estamos começando. Então esse conhecedor desse caminho, que nos leva a Deus, que é Jesus, para nós é um guia. É um guia que vai nos dar segurança na viagem. Ele sabe os tropeços, ele sabe as preocupações que nós podemos ter, ele sabe aonde estão os atalhos que a gente não deve pegar, ele sabe conduzir. Por isso ele é guia. E como guia que ele é, ele se deu a um trabalho
que só um espírito puro acho que se daria esse trabalho. Ele encarnou entre nós e vivenciou o evangelho que ele não escreveu. Né? Porque o evangelho que a gente estuda de Jesus não foi escrito por ele, foi vivido por ele. Ele é o ator principal do evangelho. Ele agiu daquela forma, ele foi daquela maneira, ele falou daquela forma. Aí alguns anotaram o que ele fazia, o que ele falava, os acontecimentos que ele ali promovia, e chega até nós esses relatos da vida de Jesus. Mas ele veio aqui e falou assim: olha, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Eu não sou guia, então eu vou mostrar como é que faz. Se alguém bater no meu rosto, o que eu faço? Dou a outra face. A gente já chegou a aprender isso? Eu acho que não. Normalmente, se alguém me der uma bolacha, toma outra bolacha de volta, né? É difícil para a gente dar a outra face, porque Jesus falava assim: olha, esse nosso irmão que está me batendo, ele está aprendendo a amar. Como ele está aprendendo a amar, e ainda não aprendeu, e não foi suficiente ele me dar um tapa, que dê outro. Se ajudar ele a amar, pode bater. Quanto distante nós estamos dessa realidade? Só dessa, não vou nem falar de muitas outras. Estamos muito longe disso ainda, dessa compreensão do amor nesse nível. Nós estamos mais para revidar do que para dar outra face. É a natureza nossa ainda assim. A gente não pode querer esconder, como falam aí popularmente, o sol com a peneira. Nós somos o que somos. Estamos no nível que estamos. Não podemos querer vestir uma fantasia aqui de anjinho, quando ainda não somos anjinhos. Ainda temos caminhos muito grandiosos, muitas encarnações pela frente. Mas então, peraí. Ele é guia, mas ele é guia do nosso corpo físico? Ele não pode ser guia do nosso corpo físico para Deus, porque quantos corpos nós já tivemos, segundo a doutrina espírita? Milhares. Quantas vezes cada um de nós casou? Olha quanta sogra e sogro nós tivemos, né? Jesus amado, né? Um só já dá um trabalho danado. É brincadeira, eu adoro minha sogra e meu sogro. Mas quantas vezes nós casamos? Quantos filhos nós tivemos? Quantas culturas nós vivenciamos? Quantas línguas nós falamos? Quantas vezes nos mataram? Quantas vezes nós matamos? Quantas vezes sofremos? Quantas vezes consolamos? Não dá para saber. Deus é tão bondoso que nos dá o esquecimento dessa vivência nesta encarnação, durante a encarnação. A gente não lembra. Mas as maiores lições, as lições mais profundas do nosso psiquismo estão gravadas em nós, em nosso espírito e em reflexo em nosso perispírito. Então nós trazemos encarnação em encarnação esse psiquismo nesse espírito que vai viajando em culturas, em corpos. Ora fomos homem, ora mulher. Recebemos tantas e tantas experiências nesse psiquismo. E esse psiquismo que está viajando, que é quem Jesus busca guiar. Então, às vezes, numa encarnação, a nossa visão limitada faz a gente ter uma falsa interpretação que algumas pessoas não estão sendo guiadas por Jesus, não. Fazendo o que fazem, passando pelo que passam. Dá uma impressão assim que onde está Jesus na vida daquela pessoa? Para falar dos outros, para não falar de nós mesmos, né?
Mas nós mesmos façamos uma reflexão da nossa encarnação atual. Tem horas que parece que a gente até esquece que Jesus existe, né? A gente entra numa linha de raciocínio ou de comportamento muito diferente do que é o ensinado por Jesus. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Como Jesus então está guiando? Porque a visão de Jesus é muito mais ampla do que essa nossa encarnada. Segundo Emmanuel, nós temos aproximadamente 22 bilhões de espíritos na Terra. Mais ou menos. Encarnados, logicamente, e desencarnados. Temos hoje mais ou menos 8 bilhões de encarnados. Então quer dizer que tem 14 bilhões de desencarnados. Ele cuida de cada um na sua necessidade evolutiva. Se derem para nós 2 pessoas para a gente cuidar, a gente já quase estrangula um com as tripas do outro, mais ou menos assim. Imagina ele cuidar da evolução de 22 bilhões de espíritos. E ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Mas como assim? Como que ele está, né? Já pensou se os 22 bilhões resolvem se reunir ao mesmo tempo em nome de Jesus? Como que ele faz? A doutrina espírita, ela nos ensina uma coisinha. Existe o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a matéria criadora de Deus. Nós podemos então entender que tudo é feito de fluido cósmico universal. Tudo. Tudo que a gente conhece. E o ar? Também. E a água? Também. Então é mais ou menos assim. Para Jesus, ele está olhando para a Terra como um grande aquário. Sabe aquário cheio de peixinhos, hein? Nós somos os peixinhos. Só que ele está dentro do aquário, mergulhado com a gente nesse fluido cósmico universal. E como ele é um espírito muito mais evoluído que a gente, cada emoção que a gente evoca a sua participação, ele percebe porque essas ondas se comunicam através do fluido cósmico universal. Não é uma mágica, é um fenômeno. Vocês querem ver como a gente já tem algum aprendizado desse? Quem daqui que já não aconteceu de você lembrar de um amigo que não vê faz tempo, tocar o telefone ao amigo? Já aconteceu isso com vocês? Ou então assim, nossa, preciso falar com aquela pessoa. A pessoa aparece na sua frente. Ou, nossa, que saudade daquela outra pessoa. Toca lá o telefone e aquela pessoa... Já aconteceram esses episódios com vocês? Como que acontece isso? É mágica? Não, a gente faz isso por transmissão do pensamento. Nós temos afinidade com a pessoa, lembramos da pessoa, emitimos uma onda mental que caminha por esse fluido cósmico universal, atinge a pessoa. A pessoa, como tem afinidade com a gente, naquele momento ela fala assim, nossa, o Alain, como será que ele está? Vou ligar para ele. E aí liga. Aí você fala assim, nossa, pensei em você agora, que coincidência. Não foi coincidência. Foi uma movimentação dessa energia mental que atingiu o amigo e o amigo ligou. Isso acontece o tempo todo com a gente. Só que a gente percebe só de vez em quando. Só que nós também, quando pensamos mal de alguém, não estou falando nunca para quem está aqui na casa. A gente sempre fala de quem está na rua, que eu sei que ninguém pensa mal de ninguém. Então, quando alguém lá de fora pensa mal de alguma pessoa, né, a pessoa percebe também. Porque nós temos 2 tipos de afinidade. A simpática e a antipática. A afinidade simpática é essa primeira que eu falei, que a pessoa fala, o Alain, vou ligar para ele. A antipática, nossa, aquele Alain
aguento aquele rapaz, e aí começa a sentir uma animosidade, fala mal de mim para o outro e criou uma onda negativa. Agora, Jesus, espírito puro, o espírito puro pensa mal de alguém? Não, ele só ama. Ele ama todos nós? Pode ter certeza disso, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele recebeu de Deus a missão de cuidar dos espíritos que aqui encarnaram, aqui vivem. Ele ama cada um. Pode um pai, né, um pai amoroso, deixar de amar um filho? Nem se o filho fizer um crime hediondo. Ele pode ficar chateado, pode ficar aborrecido, mas vai continuar amando. É assim. Então Jesus para nós não é um pai. Pai é Deus, mas Jesus é o irmão mais velho. É aquele irmão mais velho que Deus falou assim: cuida desses meninos aí, dessa criançada, desses espíritos aí que são jovenzinhos ainda, cheios de necessidade evolutiva. Cuida deles. E aí a maneira que ele arrumou de cuidar, ele falou assim: só se eu guiá-los pela vida. Como que eu vou guiá-los até Deus? Como que eu vou fazer esse trabalho? Ele fisicamente esteve entre nós, nos deu um exemplo de vida amorosa, mas ele continua cuidando. Como que ele continua cuidando da gente? Através das criaturas. Então a gente está lá num dia que não está muito bem, está aflito, está preocupado, está angustiado. Chega ali na porta um amigo. Ô, Alan, tudo bem? Meu amigo, não está bem nada, viu? Hoje eu estou num dia danado. O que está acontecendo? Conta para mim. E você desabafa comigo. É Jesus cuidando da gente, cuidando da nossa evolução, se preocupando com cada passo que a gente vai dar. Porque Jesus na Terra reflete o pensamento de Deus. Então ele é como um espelho dos pensamentos de Deus. Deus emana esse carinho, esse amor, esse carinho de conduzir, de cuidar de cada um de nós. Jesus reflete nos guiando em direção a Deus. Quanto tempo nós vamos levar essa viagem aí? Quanto tempo que ele vai precisar nos guiar até lá? Sei lá, né? Vai depender de cada um de nós, mas com certeza muitas encarnações ainda. Por quê? Porque nós estamos no nível de expiação e provas. Nesse nível que nós estamos, que eu particularmente acho que é o mais complicado da evolução. Por quê? Vocês querem ver por que eu acho que é o mais complicado? Enquanto éramos espíritos primitivos, errávamos por ignorância. Não sabíamos o que fazer. E acabávamos errando. Agora, nesse momento nosso, qualquer pessoa que tiver um pouquinho de discernimento mental, não precisa ser um gênio, sabe quando está fazendo bem e quando está fazendo mal. Estou certo ou estou errado? Por que que a gente ainda faz mal? Nós temos a escolha. Por que que nós ainda fazemos o mal? Alan, eu não faço mal, né? Eu dou bastante aula no Espiritismo, né? E eu costumo falar assim na aula, né? Falei, olha, aqui todos nós somos perturbados, né? E uma vez um senhor se ofendeu com essa minha fala, né? Ele levantou a mão e falou, eu não sou perturbado. Falei, o senhor me desculpa, eu estou falando de uma forma geral, né? Eu sempre quis conhecer alguém não perturbado para eu me exemplificar aqui e não ser mais, mas eu sou, né? Então o senhor me desculpa, eu não queria ter envolvido o senhor, que é a primeira pessoa não perturbada que eu conheço. Oi? Oi? Né? Aí ele falei, o senhor dirige? Ele falou, dirijo. Se o senhor sair daqui, na preferencial, ali na esquina,
o rapaz fechar o senhor, bater na ponta do seu carro, amassar todo o seu carro. Como que o senhor vai reagir? Eu vou ficar bravo. Falei, então o senhor desculpa, mas o senhor é perturbado. Porque um espírito não perturbado, ele sairia do carro, perguntaria para o rapaz se ele se machucou, se estava tudo bem, sinalizaria o trânsito para que nada mais acontecesse, chamaria o resgate para o menino, ajudaria o guincho, ia embora para casa feliz porque conheceu alguém, numa batida de carro. Aí conheceu o rapaz da ambulância, conheceu o rapaz do guincho, foi feliz, foi uma batida feliz. O senhor consegue fazer isso? Não, ela. Então o senhor desculpa, mas o senhor é perturbado. Porque o não perturbado faz isso. Se o senhor não faz, o senhor é perturbado. No final ele até concordou comigo. Ele veio lá e falou, eu estava pensando, eu sou bastante perturbado. Falei, bom, melhor, então, né? Mas de forma nenhuma quero falar que não tem entre nós um não perturbado. Pode ser que tenha, e eu vou agradecer muito de conhecer. Mas nessa nossa perturbação, que ainda é própria do espírito de expiação e provas, ela nos faz tomar decisões o tempo todo. Nós tomamos quantas decisões por dia? Né? Um monte, né? Como que então a gente ainda decide nesses momentos fazer o mal? Eu sou filósofo de formação, né? E tem uma filósofa, chama Hannah Arendt. E eu gosto muito dela, porque ela traz uns conceitos muito interessantes para nós. E ela era judia, alemã, no momento da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ela vivenciou isso. Foi expulsa da Alemanha, foi morar nos Estados Unidos. E ela virou uma grande autora, escrevia para vários jornais. Aí tem um cidadão chamado Eichmann. Eichmann, ele era um nazista alemão, que foi o responsável pela elaboração e transporte dos judeus aos campos de concentração. E ele, no fim da Segunda Guerra Mundial, ele fugiu aqui para a Argentina. Ficou escondido um tempão. Aí a polícia secreta de Israel descobriu que ele estava aqui, veio numa missão sem o governo alemão saber, sem o governo argentino saber, sequestrou o Eichmann e levou para Jerusalém. Foi uma cena internacional de espionagem. E aí Eichmann sofreu um julgamento internacional em Jerusalém pelos crimes do nazismo. E aí essa nossa amiga Arendt, ela foi convidada pelo New York Times para ir até o julgamento, cobrir o julgamento, fazer uma matéria sobre o processo. E ela vai. Quando esse cidadão Eichmann começou a ser, não é entrevistado, como que é a palavra? Interrogado, obrigado. Eu sabia essa palavra, mas não tem hora que eu não... Quando ele começou a ser interrogado, ele fala assim, mas eu não matei ninguém. E de fato ele não tinha matado ninguém. Ele matado diretamente não tinha matado ninguém. Eu não matei ninguém. Eu era um cumpridor dos meus deveres. Eu mantinha uma família unida, íamos à missa todo domingo. Jantava com a minha família todos os dias, acompanhava os estudos dos meus filhos. Por que eu estou sendo julgado? Por cumprir o dever? Eu era um militar, tinha que cumprir o dever dos meus chefes. Por que eu estou sendo julgado? E ele levou essa afirmação até o fim. No fim foi condenado à morte, mas a defesa dele era essa. Eu sou um bom cidadão, cumpridor dos deveres, nenhum mal eu fiz. Então a Arendt, ao ver isso, ela define um conceito que fica muito conhecido na filosofia, que é o conceito do mal banal. O mal que qualquer um de nós pode fazer. É só nós nos sermos colocados numa situação e, na situação, não conseguirmos falar não. Porque esse Eichmann tinha escolha. Ele fala assim, não vou fazer isso. No regime nazista, o que podia acontecer com ele? Podia ser morto.
Mas daí? Eu vou deixar de ser morto e vou matar? Olha como é difícil para nós a escolha entre o bem e o mal. É complexa. O que nos movimenta para escolher o bem e o mal? Vocês querem ver? Outro dia eu fui no aniversário desses de criança, tem aqueles balões que põe um monte de bala lá dentro, estoura, voa aquele monte de bala. E eu estava sentado ali e fiquei só observando a festa. Eu adoro criança e falei, nossa, que bacana, né? Aí eu vi um pai, chegou assim pro menino, eu vou fazer aqui na cadeira, mas era a cabeça do menino. Fez assim, ó. Não seja tonto, hein? Pegue bala, hein? E eu fiquei olhando aquilo ali, né? Falei, nossa, né? Aí o pai falou assim, ó, puxa a camisa assim, ó, você enche de bala. E eu só olhando, falei, nossa senhora, né? Aí eu vi um outro menino no meio, que eu não vi o pai dando ordem nenhuma, com um copinho de plástico na mão. Mas beleza. Quanto custa 1 quilo de bala que tem lá dentro? R$5? R$4? Por aí, né? Então vai lá, põe aquele quilo de bala, gira o balão, estoura aquele negócio. E esse moleque, ele vai na cotovelada e vai uma briga feroz, enche a camisa de bala. O outro menino também enche o copinho de bala. Aí ele vem aqui pro pai, com a camisa assim, né? Porque daí ele precisa do reconhecimento, né? Olhe, pai, olhe, pai. Aí o pai pega, põe a mão na cabeça do moleque e faz, isso, meu moleque. Olha só a cena. Aí eu fiquei olhando pro outro do copinho, né? Porque eu gosto muito de antropologia, então eu fico olhando essas coisas. O do copinho foi levar bala pros menorzinhos que não conseguiram pegar. Ele ia com o copinho, ele pegava 2, 3 balas, dava para um, 2, 3 balas, dava para o outro. Aí eu fiquei vendo quem que era o pai do menino que estava com o copinho, né? Aí eu vi lá, fui lá. Falei, rapaz, seu filho é um menino especial. Você viu o que ele fez? Ele falou, não vi. O que ele aprontou? Eu falei, não. Ele é especial porque ele é bom. Ele pegou um copinho e contei para ele, né? Alain, você não faz ideia como esse menino me surpreende com essas atitudes. É sempre. Sempre ele faz isso. Nelson Mandela tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, nenhuma criança nasce odiando a outra por causa da sua cor, da sua classe social ou da sua raça. Aprende. Se aprende a odiar, pode aprender a amar. O coitado do menino que tomou tapa na cabeça para pegar bala, ele está sendo assim, treinado para ser o esperto. É a nossa tradição greco-romana ainda falando alto. Você tem que ser o melhor, o primeiro. Uma bala? Mas é assim que vai sendo transmitida a cultura. A cultura vai sendo transmitida numa bala, numa piada, numa brincadeira. Vai ficando massificada na cabeça da criança aquelas ideias, e daí chega uma idade que ele está no exército alemão, e a hora que o cara fala assim, tem que achar um jeito de transportar judeu lá para um lugar que nós vamos acabar com eles, ele fala assim, senhor, eu vou cumprir meu dever, eu vou mostrar que eu vou levar mais judeu que qualquer outro militar levaria. E ele acha que está fazendo isso de forma correta. Esse conceito do mal banal, quando eu li o livro da Arendt, ela é uma filósofa que eu sou fã dela, ela é a primeira filósofa mulher numa sequência de só filósofo homem na história, daí vem ela, que ela marca bastante uma nova geração de filósofos, né? E eu gosto muito, meu trabalho de conclusão na faculdade foi em cima dela, eu estou desenvolvendo aí um outro trabalho de mestrado em cima dela, eu gosto muito. Quando eu li, porque tem um livro que chama Eichmann em Jerusalém, que conta, ela escreve a história do julgamento. Quando eu li esse conceito do mal banal, eu comecei a pensar em mim, como eu era propenso a fazer igual aquele general alemão.
A gente tem que ser sincero com a gente. A gente tem que ser sincero. Eu falei, ó, eu poderia cair numa sinuca dessa aí também. Como então eu aproveitar o nosso guia para me transformar e eu tomar a decisão certa? Porque Pedro, quando chegam os soldados para prender Jesus, Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado. Vocês lembram dessa passagem? Jesus faz o quê? Pega a orelha e gruda a orelha no soldado outra vez. E fala para Pedro, abaixa a espada. Eles vieram cumprir um dever. Um dever ligado a um mal, mas era igual esse Eichmann que eu estou contando. E se Pedro atacasse, ficaria igual. Respondeu mal com o bem, olha como é complicado isso. Porque às vezes na nossa ânsia, naquela nossa vontade em defender o bem, a gente vira mal. Quantas vezes eu era mais jovem, né? Hoje, graças a Deus, eu aprendi isso. Eu entrava em debates, né, teóricos que eu queria ganhar. E eu sempre tive muito argumento, então eu me achava um grande debatedor, mas eu só ficava satisfeito se o meu argumento eu tivesse a sensação de ter sido melhor. Olha que coisa idiota, mas eu fazia isso. Hoje em dia, eu não quero mais ganhar. Não é que eu desejo perder, não fico procurando perder nunca também. Mas eu não desejo ganhar, eu não quero ser mais o primeiro, eu não quero ser o melhor. Isso caiu da minha vida. Eu quero ser mais perto do modelo Jesus. Por isso que ele é guia e modelo. Quando eu me deparo numa situação que eu tenho que tomar uma decisão e eu posso pender para o mal ou para o bem, escolha minha, eu tento imaginar, por isso que é importante a gente ler o Evangelho, o que Jesus faria. É lógico que eu nunca vou conseguir saber, com o espírito de expiação e provas, imaginar o que um espírito puro faria. Não, mas ele veio para cá não para mostrar a vida de um espírito puro, para mostrar como que era viver encarnado nesse nível nosso. E ali nos deu um monte de lições de amor. Então, como será que aquele Jesus que nós conhecemos através do Evangelho, ele faria nessa hora? Qual decisão será que ele tomaria? A minha filha hoje já é uma mocinha, mas eu lembro quando ela era menina, uns 6 anos, por aí, 7, acho. Ela chegou da escola com o rosto assim, ela é branquinha, clarinha assim, com o rosto marcado nos dedos assim de um tapa, de outra criança. E eu que fui pegar ela na escola. Olha como que a gente é toda hora colocado em situações. Aí eu falei, filha, o que aconteceu no seu rosto? Ah, foi a fulana que me deu um tapa. Por quê, filha? Ah, porque eu não quis dar, era um dia que podia levar um brinquedo da pessoa, da criança podia levar um brinquedo dela na escola. Eu não quis dar minha boneca para ela. O que você, na primeira vontade que você dava, falar assim, amanhã você fecha a mão e dá na cara dela, mas com vontade, né? É a primeira vontade, eu estou sendo, olha, eu estou lavando a alma com vocês, estou sendo sincero. Se vocês pensassem diferente, vocês falam, pô, que bom, eu sou melhor do que ele, mas eu pensei isso na primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, mas que coisa, né? Minha menina é doce, como vai tomar um tapa por causa disso? Respirei, parei o assunto porque eu ia falar besteira. Então, fomos para casa, mudei de assunto, Aí você tem que respirar, para não tomar decisão emocional. Aí cheguei em casa e falei assim, filha, eu tive uma ideia. Amanhã, a sua mãe vai mandar para você 2 lanches. Você vai convidar essa sua amiguinha que deu um tapa para tomar o lanche com ela. Para tomar o lanche com você. Sabe por quê, filha? Essa menina, para ela te bater, está faltando amor no coração dela. E se você agir diferente de ser uma forma amorosa, você vai tirar um pouquinho mais de amor que ela tem. Então a gente não pode fazer isso, a gente tem que dar mais amor para ela. Minha mulher é confeiteira, então fez aquele lanche todo maravilhoso, e aí leva na escola. E eu só vendo, falei, o que será que vai dar essa minha
experiência com a minha filha, né? As duas são amigas até hoje. Amigas de ir em casa, dela ir na casa da menina. Depois eu vim descobrir que a menina, o pai e a mãe eram separados. A menina ficava sempre jogada, ficava lá uma hora com o vô, uma hora com tia, uma hora com não sei o quê. Era uma menina que faltava amor. A primeira amiguinha que deu amor para ela, ela grudou. Aí ela começou a vir em casa. Aí a gente lá em casa sempre é muito amoroso, eu, minha esposa. Começamos a envolver a menina. São amigonas hoje. Hoje eu vindo para cá, deixei minha filha no colégio, porque essa menina, amiga dela, essa aí, ia fazer uma apresentação de teatro lá da escola, e a minha filha foi lá para assistir a amiga fazer a apresentação da escola. A hora que eu acabar a palestra, eu vou lá pegar minha filha, que vai ter acabado a apresentação. Então, não é fácil tomar essa decisão? Não é. Na hora você não quer que a sua filha tome um tapa. Mas esse tapa virou o tapa no rosto de Jesus. Dá outra face. Chama ela para tomar um lanche junto. É lógico que eu errei com a minha filha outras vezes. Eu não estou falando que eu sempre acerto, não. Mas eu estou contando um episódio que funcionou. Seguindo o modelo do amor e não seguindo o modelo de ser o melhor, de ser o que ganha. Então a gente precisa entender que Jesus... Eu não passei da hora não, né? Você faz aí um sinal assim, pare. Não, então tá bom. Jesus como modelo, ele tem que estar em nós como modelo. Como que eu vou fazer um modelo se eu não conheço o modelo? Como que eu vou vivenciar um modelo sem não ser o modelo? Jesus se afastava dos apóstolos várias vezes para rezar. Para ele entrar em comunhão com Deus, assim está escrito lá no Evangelho. Para ele rezar. Nossa, espera aí, Jesus, um espírito puro, reza? E eu então? Tenho que rezar o tempo inteiro. A gente vai sair de manhã para trabalhar? Reza pelo ambiente do trabalho que você vai. Eu, por exemplo, eu visito clientes, então eu rezo pelos meus clientes, porque eu sei naquele dia onde eu vou, não para eles comprarem de mim, mas para eles me atenderem com respeito. Comprar é meu trabalho. Agora, respeito eu posso pedir. Que eles me atendam com respeito, que eu chegue lá e esteja um ambiente propício. Às vezes não está. Mas a hora que o cara me vê, ele fala, puxa, né, que bom que você chegou. Né? E eles sabem que eu sou espírita, sou psicanalista, sou filósofo. O Alain é meu consultor de assuntos aleatórios. Chegou, Alain, estou com um problema, preciso contar para você. Conte para mim o problema. E sento eu lá com ele, escuto, vou embora, às vezes não faço nem pedido nenhum. Não dá tempo nem de falar disso. O pedido sai naturalmente, porque daí 2, 3 dias depois, o que ele precisa, ele liga para mim, Alain, manda tal coisa para mim. Não é difícil de tomar essa posição, mas é necessária tomar essa posição. Por exemplo, Kardec teve que tomar uma escolha difícil. Ele estava todo envolvido em codificar nossa doutrina, mas o patrão dele, que o dava o salário para ele viver, falou para ele, para com essa bobagem, que eu dobro o seu salário. Situação difícil. O que ele falou? Não vou parar, então vou ter que te mandar embora. Manda embora. Foi para a rua. Paulo de Tarso abandonou a riqueza, ser líder do povo judeu. Ele era rico. Quando ele vai visitar Abigail, a noiva dele, está narrado lá no livro Paulo e Estevão. Todo mundo aqui já leu Paulo e Estevão? Eu estava escutando aqui a propaganda da biblioteca que estava sendo feita. As bibliotecas no Centro Espírita têm livros maravilhosos e realmente eles ficam lá empoeirando, pedindo para alguém levar para casa, né? Nem que vocês levem só para fazer de conta, gente. Mas pelo menos tira ele de lá para tirar a poeira um pouco, traz ele limpinho de volta, já ajuda. Mas tem 5 romances do Emmanuel que vocês não podem deixar de ler. Paulo Estevão é um deles, que conta a história, é o making off da vida de Paulo, lá do Paulo de Tarso mesmo. É toda a história da vida dele, como ele escreveu,
como tudo o que está escrito de Paulo nos Evangelhos. Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, que é a continuação desse, Ave Cristo e Renúncia. Se desencarnar sem ler esses 5 livros, está frito. Tem lá esses livros para prestar? Tem? Já pegou ali? Então, ó, tá vendo? Não vai sair no tropé no final para pegar. Calma. Depois pega outra hora, se não der para todo mundo, né? Mas não pode ficar sem ler. Tem que ler. Há 2000 anos, por exemplo, conta a história de um senador chamado Públio Lentulus. Esse senador romano, austero, era casado com Lívia, pai de Flávia. Flávia fica doente, meio que de morte para aquela época, menina. Uma das ajudantes ali, das escravas, né, da família ali, era cristã. Então ela fala para a patroa, mas fala com Jesus. Jesus estava atuando naquele momento encarnado. Fala com Jesus que Jesus dá um jeito. Ele cura leproso, ele faz cego enxergar, ele faz paralítico andar. Leva ela. E a mãe, né, naquele desespero de qualquer mãe saberia, né, pensar bem, qualquer pai e mãe sabe, né, faria qualquer coisa para tirar a filha daquela situação. A mãe pega e fala para o pai, né, Públio Lentulus. Ele fala, mas o que é isso? Ele, né, imagine. Mas daí ele vendo que a menina estava para morrer mesmo, estava muito adoentada, ele fala assim, bom, os médicos aí romanos não têm mal o que fazer. No desespero, vou procurar esse tal de Jesus. E ele sai para procurar, ele à noite. Imagina um senador ser visto procurando Jesus, não pegava bem, né? Então ele vai à noite lá. E ele encontra Jesus. Tem um texto que eu não vou saber lembrar ele inteiro, que é o que Jesus fala para ele. Mas ele fala assim, que eu lembro o comecinho, ele fala: não quero falar com o senador Públio Lentulus, com este homem de Estado. Eu quero falar com o Espírito que está aí dentro de você. Você tem uma oportunidade hoje de mudar o rumo da sua vida, senão você só vai mudar daqui a milênios. Ele estava convidando o Públio Lentulus a aceitar o cristianismo. E não por você, mas por Lívia, que era a mulher dele, que tem muita fé, vou curar a sua filha. E você tem um momento, uma oportunidade de mudar o rumo da sua vida, a trajetória da sua alma. E ele volta pensativo nas palavras, mas ele estava meio sensibilizado com aquela fala ali do Jesus. Chega em casa, a Flávia realmente estava de pé, sarou. E está a Lívia com essa escrava no quarto da Lívia, no quarto dele então, rezando ajoelhadas, agradecendo a Jesus. Ele escurracha a moça de lá, como que uma escrava está aqui rezando dentro do meu quarto, some daqui, briga com a Lívia, volta a ser o senador Públio Lentulus. E 2000 anos depois, ele vem a ser Emmanuel. Junto com Lívia, que é quem? Chico Xavier. Passam 2000 anos desse encontro aí presencial com Jesus para ele se converter e se transformar nesse que hoje nós demos um monte de exemplos, vivenciando o Evangelho. Mas ele precisou de 2000 anos daquele encontro com Jesus. Jesus bem falou. Quantos anos nós vamos levar para encontrar Jesus? Quantos anos nós vamos lutar para aceitar Jesus como nosso guia? Como nosso modelo? Quantos anos nós vamos levar
para tomar decisões que podem nos levar a perder os bens materiais, mas para não cometer uma atitude ligada ao mal. Procura aquele moço rico, Jesus, e fala para Jesus o quê? Quero segui-lo. O que faço para segui-lo? O que Jesus fala para ele? Dê todos os seus bens aos pobres e siga-me. Até hoje Jesus está esperando o cidadão voltar, né? Não volta. Não estou falando que nós temos que dar tudo que nós temos para os pobres, não é essa a intenção. Mas nós temos que aproveitar, se temos recursos materiais, para criar empregos, para facilitar a vida daquele que tem menos condição do que a gente. Aquele que tem conhecimento, compartilhar, dividir conhecimento. Aquele que tem tempo, dividir seu tempo. Visitar um vizinho que é sozinho, não conversa com ninguém, faz um bolinho, leva. Hoje não precisa nem fazer, né? Tem essas lojinhas de bolo baratinho, compra um bolinho, leva o bolinho. Vim tomar café com a senhora. O que custa fazer isso? São as decisões que vão fazer do nosso espírito imortal esse espírito direcionado a Deus. É lógico que para chegar no nível de Jesus tem muitas encarnações, mas se eu estiver direcionado a Deus em qualquer uma dessas encarnações, eu vou estar sendo uma ferramenta de implantação de amor aqui na Terra, aonde eu estiver. Seja no trânsito, andando na rua, no meu trabalho, na minha escola, na minha família, mas é necessário que eu tome a decisão de seguir Jesus. Se ele é o modelo e guia, conforme fala a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando eu vou fazer dele meu modelo e guia? O que eu estou esperando para fazer dele ser esse meu modelo e permitir que ele me guie? E eu não estou falando da boca para fora, não, gente. Eu estou falando de verdade. Temos uma outra frase no Livro dos Espíritos, que como que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço em que faz em dominar suas más inclinações e por sua transformação moral. Então ele não quer de nós a perfeição. Ele quer esforço. Vamos errar ainda. É natural do nível evolutivo do nosso espírito. Não precisamos nos culpar. Também fazer uma super penitência porque a gente errou. A gente errou. Como eu reparo? Como eu reparo? Aqui tinha um slide que passou aqui, eu estava sentado ali, a diferença entre culpado e arrependido. Não sei se vocês leram ali. Culpado e arrependido, muito diferente. Esse sentimento de culpa nos traz doenças, ansiedades, depressões. O arrependido, ele começa a jornada da transformação. Ele se arrepende e ele começa a achar uma forma de reparar o que ele errou. Por isso a grande diferença entre culpa e arrependimento. Temos que nos perdoar. Nós temos que nos perdoar o outro. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele fala para nós que o ser humano é mais frágil que perverso. Mesmo perverso, em muitas ocasiões, ele é perverso porque em algum momento a sua fragilidade o machucou muito. E ele se enche com aquela perversidade para tentar se proteger até dele mesmo. A gente precisa olhar mais para o ser humano como um ser frágil. Para nós, somos frágeis. Essa semana aconteceram 3 episódios comigo que me deixaram extremamente sensíveis. O desencarne de 2 pessoas próximas, jovens, e uma doença de morte que o meu sogro agora contraiu. E eu fiquei fragilizado porque foi acontecendo uma atrás da outra, assim, apesar de todo o nosso preparo espiritual, do entendimento que a gente tem, a gente não deixa de se emocionar com as pessoas envolvidas nessas situações. É difícil para qualquer um. Morreu a filha de uma aluna minha,
38 anos, professora da USP em São Carlos. Foi com a mãe, assistiu o Divaldo à tarde, as duas foram dormir juntas na cama que a moça tem no apartamento de São Carlos, que é uma cama de casal. Foram dormir junto porque no domingo vinham para Piracicaba para almoçar com o pai. A moça tem uma morte súbita, para o coração dela de noite. Não levanta mais. A mãe dela, filha única, a mãe dela está transtornada. Com todo o entendimento espírita. É fácil de aceitar isso? Não é fácil. Um outro rapaz que eu apresentei para a moça no centro espírita, que era uma moça que vinha num casamento com um perturbado lá que batia nela, ela conseguiu terminar com o rapaz. Aí ela fazia um curso comigo e esse rapaz fazia um curso. Aí eu estou dando aula, eu olho para o moço, olho para ela e eu falo, nossa, esses dois combinam. Eu vou apresentar esses dois combinam. Apresento os dois. Os dois se apaixonam. Casam. Tem uma menininha de 9 meses. Há 10 dias o rapaz foi diagnosticado com câncer. Sábado ele desencarnou. 45 anos de idade. É fácil isso? Não é fácil. E o meu sogro que está com câncer no estômago complicado também. Tudo isso veio um dia atrás do outro assim comigo. E todo mundo me procurou para apoiá-los. Consegui apoiá-los. Mas não deixei de ficar sensibilizado. Não deixei de sentir aquelas emoções. É natural. Difícil, situações complexas. Como nessa hora continuar com Jesus? Para mim é até mais fácil, não está diretamente comigo. Mas e aquelas pessoas mais próximas, envolvidas ali? É fácil? Eu encontro daí no Facebook uma mensagem da Fernanda, que é essa que ficou viúva do rapaz que eu apresentei. Uma mensagem espiritualizada, do amor que os dois tiveram por 3 anos maravilhosos, da filha que deixou para ela ali cuidar, que é um anjo de uma menininha. Eu falei, mas meu Deus do céu, essa menina aprendeu mais do que eu. Ela está conseguindo vivenciar uma experiência que eu nem faço ideia de como é. Né? Dificílimo uma emoção dessa. Eu não sei falar. A mãe da outra, a mãe e a menina foram minhas alunas. Essa que desencarnou aí dormindo. Quando a mãe dela ligou para mim no dia seguinte, assim, ela falou assim, Alain, minha filha. Eu falei, o que aconteceu com ela? Desencarnou. Eu falei, como assim? Como? Quando? Né? A menina que eu tinha visto fazia, sei lá, uns 20 dias. Dormindo lá. Eu falei, mas Jesus, e comigo do lado? Tínhamos visto o Divaldo à tarde, fomos fazer compra no mercado, fizemos comida junto, dormimos junto, conversando, dando risada, ela não acorda. A moça está em luto, a mãe transtornada. Já conversei com ela 2 vezes, vou ter que conversar mais. Mas é um luto, é um tempo para acomodar isso no coração. Não é problema isso, mas é se esforçar em reconhecer que existe um guia para todos esses espíritos, encarnados e desencarnados. Se chegou a hora daquela minha amiga desencarnada, aquele meu amigo desencarnar, era a hora. Dentro do aprendizado daqueles espíritos e dos espíritos que estão vinculados com eles. Essa é a maravilha que o Espiritismo nos traz como o Consolador que Jesus prometeu. O Consolador que viria num tempo explicar o que eu não consegui explicar. E Ele nos explica. Quando a gente se aprofunda no conhecimento espírita, somado com o sentimento evangélico, a gente consegue ter consolo, a gente consegue ter conforto. A gente para de ficar desesperado à toa. A gente para de sofrer desnecessariamente. Luta normal. Não é um sofrimento desnecessário, é saudável, inclusive. Você estava acostumado a viver com aquilo, né? É natural que o luto seja assim. Para a gente não ir mais para frente por causa da hora, eu vou ler uma pequena frase que está na Gênesis, capítulo 17, item 21. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, falando de Jesus. Somente a sua doutrina
em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Se nós queremos sentir Jesus, nós precisamos estudar o Evangelho. Se nós queremos entender os acontecimentos da nossa vida, nós precisamos estudar o Espiritismo. O Espiritismo sem o cristianismo é uma doutrina racional que explica muito, mas falta esse amor do Cristo para enlaçar com um laço dourado, bonitão, essa doutrina maravilhosa. Só o Evangelho muitas vezes nos deixa cegos, com uma fé cega. O Espiritismo nos convida a uma fé raciocinada. Isso acontece assim, por causa disso, por causa dasim. Mas apesar de acontecer tudo isso, eu preciso de amor para suportar e resistir às angústias naturais de estar encarnados. E não é nenhum problema ficar angustiado, não é nenhum problema ficar em luto, não é nenhum problema ficar depressivo ou ansioso. O problema é ficar sempre assim. Jesus nos mostra que apesar de ele ser açoitado, carregar uma cruz, ser crucificado, ele lá, morrendo, ele olha para Pedro, menino, o apóstolo mais novo, que o amava como um pai, e fala para o menino: Pedro, eis aí sua mãe. O pai está indo embora, mas a mãe está aí. Mostra Maria para ele. E Maria, que ia ficar órfã de Jesus, fala assim: Maria, eis aí teu filho. Como que um ser desse, crucificado, morrendo, consegue ter essa sensibilidade? Porque já é um espírito puro, é o nosso guia. Ele está nos mostrando, a morte não é um problema. O problema é a maneira que a gente encara essa situação. E ele naquela situação encarou com amor, deixando consolado mãe e filho, apesar da ida dele, fisicamente, naquele momento. Então, meus amigos, o que eu queria passar para vocês era isso. É uma reflexão. Vocês vejam que ela está assim, ó. Cadê aqui a reflexão que eu fiz? Está assim, ó. Uns papelzinhos que eu fui fazendo em rascunho, ó. Né? Eu fui lembrando de uns pedaços e fui escrevendo uns 3 dias isso aqui. Foi saindo essa ideia que eu trouxe para vocês. Ela precisa ser melhorada, eu sei disso. Sempre precisa. Mas eu trouxe para vocês uma mensagem de coração, que é para a gente lembrar de Jesus em todos os momentos da nossa vida. E lembrar que o Espiritismo nos explica aquilo que a gente não consegue entender. Mas precisamos estudar tanto o Espiritismo quanto o Evangelho. Obrigado. Até a próxima.